Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte Sião. Estamos aqui, eu, Jô Bloch e Eric. Para os íntimos, Ericito. O Eric, muito bom começar esse podcast com você aqui, falando de uma utilidade pública, vamos falar sobre como montar um currículo, como fazer uma entrevista, dicas profissionais para você que está procurando emprego ou quer mudar de emprego também. Eric, obrigado pelo privilégio de você contribuir com esse conteúdo seu aí, cara. Legal, João. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo pastor aqui, né, por nos desafiar a trazer esse conteúdo aqui, para a gente poder, de certa forma, contribuir com o pessoal da igreja. Perfeito. Né, compartilhar as minhas experiências, né, a minha vivência aqui e o que eu acho relevante aqui para um candidato que está buscando uma oportunidade no mercado, colocar no seu currículo, o que fazer numa entrevista, como se preparar para essa entrevista. Então, eu trouxe esse conteúdo aqui de forma simples, mas com o objetivo... Legal, é importante que a gente entenda que essa contribuição, ela também é da nossa fé, né? Ela Com também certeza. faz parte da nossa vida. A vida cristã também permeia a nossa vida profissional, né? A nossa vida está, na verdade, mergulhada nos valores de Deus, nos valores bíblicos, né? Com certeza. E ativar e incentivar as pessoas a evoluir também é um princípio nosso. Com certeza. Né? O Eric é membro da nossa igreja, aí está na nossa igreja desde 2013. Que os mais antigos aí vão lembrar de alguns acampamentos. Eu lembro do primeiro acampamento que você chegou lá na igreja. Eu estava falando sobre isso com a Rê esses dias, né? E com o Felipe lá na igreja, inclusive. Ah, Felipe, né? inesquecível. Felipe. Eu acordei com o Jô brincando, zoando. Pô, mas quem que é esse cara com essa camiseta no rosto aqui, tampando o rosto? Eu não sei do que ele tá falando. Eu posso explicar. Não, aí eu comecei a ouvir aqueles cochichos. Não, aquele rapaz novo que chegou na igreja esses dias e tal. Foi. E aí foi onde nós começamos a nossa amizade ali, de lá pra cá, só cresceu, né? Então é um privilégio mesmo. Foi em Cravinhos esse acampamento, não foi? Foi Em Cravinhos. Cravinhos, cara, que legal lembrar disso. Depois passamos por alguns livros, né? O pessoal que fez excursão aí com livros. Livros em Sumaré. Estamos lembrando em off aqui do último livro que a gente foi legal pra caramba, né, velho? Foi impactante aquele livro. Tá maluco. Nossa, foi, assim, grandioso que Deus fez ali, né? Então, foi uma experiência que eu nunca tinha tido antes. Foi esse ano que a gente dormiu, vocês dormiram na igreja, na igreja de Sumaré, não? Sim, nós dormimos lá, né? Lembro. Nós dormimos lá no eu lembro acampamento. que eu não dormi com o pessoal, mas teve um ajuntamento lá na igreja, né? Sim. A igreja de Sumaré, lá do pastor Reinaldo fez parte, acolheu a gente lá, foi legal pra caramba, né? Foi muito legal. Depois fomos tomar um café da manhã lá, foi legal pra caramba. Foi bem legal. Muito bom, Eric. Eric hoje não tá mais solteiro. Não. Desde quando chegou na igreja. Tá casado hoje. Casado, graças a Deus. Quanto tempo casado? Casado desde 2018, né? Dia 20 de outubro de 2018. Então, nós vamos fazer aí 4 anos esse ano. Legal. Né, de casados. Mas conheço a Rê desde 2015. Rejane, Isso, a Rejane. Mineira. Mineirinha. E tem uma história que envolve a igreja também, né? É mesmo? Como eu conheci a Rejane, né? Diga. O que você pode dizer? Somente coisas que podem ser divulgadas publicamente. Estamos ao vivo não, mas estamos na rede mundial de computadores para todo mundo, quiçá o universo. Nós não temos informações ainda claras se estamos chegando a outras galáxias ou não. Mas é melhor tomar cuidado. Então. Com certeza. Felipe Marques tem parte nessa história. Ele sabe disso. Sabe disso, sabe muito bem. Então, qualquer dia a gente vai trazer o Felipe aqui para um podcast da vida pessoal do Eric. Só as boas. Só as boas. Boas. E está casado há 4 anos. A Rejane é o quê? A Rejane faz o quê? A Rejane, ela é fisioterapeuta. Ótima fisioterapeuta, viu? Faz atendimento domiciliar. Então se ligar para ela vai em casa também. Com certeza. Na região ali onde nós moramos, né? Ela faz... Faz aquelas massagens linfáticas? Faz linfática, drenagem linfática, né? E modeladora, né? Que é o principal foco dela ali. E para as pessoas mais idosas também tem algumas massagens assim para melhorar a circulação nas pernas. Então ela também faz esse tipo de atendimento. Tá aí a dica também, já ficam classificados aí. Legal. Eric, profissionalmente, por que você tem informações ou tem dados ou pode falar isso um pouquinho sobre currículo, entrevistas? Bom, falar antes um pouco, né? Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, né? As minhas experiências.
Bom, eu tenho 38 anos, trabalho, né, desde muito novo, sempre trabalhei. Então, tenho uma trajetória profissional onde eu passei por grandes empresas, né? Comecei numa grande multinacional, por onde eu passei 11 anos da minha vida profissional e tive uma ascensão de carreira nessa empresa, né? Legal. Comecei como vendedor, depois fui supervisor de vendas, consultor, né? Fiz gestão de distribuidores, onde eu acompanhava e fazia gestão de várias pessoas, né? E essa experiência foi me dando aqui algumas situações que hoje me permitem falar um pouco mais sobre currículo, sobre entrevista, porque já entrevistei várias pessoas durante esse tempo, né? Sobre toda essa experiência que eu tive. A sua formação não é RH? Não é RH, né? Não sou formado em RH, não tenho especialidade em RH, mas como eu sou um gestor de pessoas, né? Eu também faço parte do recrutamento e seleção. No final das contas, você avalia vários currículos também Com ao longo certeza. da sua trajetória aí. Hoje você tem uma equipe nas suas mãos, né? Sim, hoje eu faço gestão de 13 pessoas, né? Que são 11 executivos comerciais, um estagiário e um jovem aprendiz. Então, eu faço gestão de pessoas já há 14 É anos. bastante gente, hein, cara? Bastante gente. 14 anos já, né? À Você frente faz de ideia time. de quantos currículos já chegaram na sua mão? Nossa, muito, Não tem muito. condições, né? Não tem. Todos os dias. E chegam currículos, você bate o olho e fala assim, meu Deus, o que é isso? Chega. Horríveis. Sim, a hora que você bate o olho no currículo, você não consegue enxergar nada, de tanta informação, poluição, visual, cores, e isso é um ponto que eu avalio também, né? O currículo, ele, na minha opinião, né, como eu disse, não sou formado em RH, não sou analista. Sem problema, estamos aqui com informações de utilidade pública, né? Para Sim, os com membros da nossa certeza. igreja, para a galera compartilhar aí e trazendo também a experiência do dia a dia. Então, lá na frente, onde o currículo do cara vai chegar? Vai chegar num cara como você, por exemplo. Com certeza. O RH faz toda a triagem, né? Faz as análises no RH, pertinentes ao RH, e o RH passa esse currículo para o comercial. Que são profissionais também extremamente importantes, Com né? certeza. Os hunters aí que ficam caçando gente no mercado, já filtrando, né? Exato. Quer dizer, se você fosse fazer todo esse processo de absorver o mercado, tudo que quer emprego, né? Uhum. Então, alguém já fez esse processo para você e aí chegou na sua mão. Com certeza. Então, estamos aqui do olhar do cara que vai receber o currículo. Com certeza. Né? E tem também, por iniciativa própria, né? Eu compartilho nas redes sociais, LinkedIn, que é uma rede profissional. LinkedIn funciona? Funciona. Muito, né? Muito, funciona muito. É. Várias pessoas entram em contato, pessoas que são hunters, né, de RH também fazem contatos com profissionais do mercado, tudo Tá. usando através dessa plataforma do LinkedIn. Já vale a dica. Se você está procurando emprego e, sobretudo, em área comercial... Qualquer área, o LinkedIn ele abrange todas as áreas, em todos os níveis, em todos os cargos. Vale a dica. Você tem que ter o LinkedIn. Tem que ter. A rede social da sua profissional, né? A rede social da sua vida profissional. E está ali a sua cara. É o seu currículo exposto o tempo todo. Com certeza. É um Facebook, mas é uma rede social 100% voltada para profissionais. Plataformas também em que você coloca lá o currículo, paga por mês, funciona ou não? Funciona. Funciona. Inclusive, essa última empresa que eu estou, né, identificaram o meu currículo através do vagas.com. Olha só. Eu não fazia ideia mesmo? da oportunidade, da vaga, identificaram o meu perfil lá no vagas.com, entraram em contato comigo, né, convidando para participar do processo. Era uma vaga para analista na época, né, isso foi em 2017. E na entrevista, né, a gestora na época, que foi a minha gerente, né, a minha regional, entrevistou e identificou que o meu perfil não era de analista, meu perfil era para gestão. Né? E aí foi onde surgiu uma vaga. E ela mudou isso, então? E ela mudou isso porque ela também tinha vaga disponível, só que não era para Ribeirão, era para a cidade de Marília, a 400 quilômetros aqui de foi a época Ribeirão. que você foi para lá. Foi a época que eu me mudei para Marília. Nem lembrava, é verdade. Eu saía de Ribeirão na segunda-feira de manhã. Lembro. Ia para Marília e voltava somente à sexta-feira, né? Que eu trabalhava em Marília, Presidente Prudente, Bauru, toda a região ali, Araçatuba. Então você trouxe a apresentação aqui, ó, como montar um currículo e se preparar para uma entrevista de emprego. Exato, são dicas, né, de forma prática aqui que eu trouxe para, de certa forma, contribuir, ajudar. Também me coloco à disposição, né, nos canais da igreja, para quem tiver dúvida, quiser uma dica, de repente um bate-papo presencial lá na igreja, também coloco à disposição para a gente tirar dúvida e poder
contribuir ainda mais, né, nessa busca de uma oportunidade aí de emprego. Tá. Se você não estiver vendo toda essa apresentação, a gente vai colocar aqui embaixo na descrição essa apresentação. Você pode ter acesso a ela, tá? Você pegou um currículo, tem um cabeçalho com dados especiais, com dados pessoais. O que espera um bom currículo ter nesse cabeçalho? Então, Jô, o que eu avalio aqui, né? Primeiro, o currículo ele precisa ser clean, né? Eu acho que ter as informações necessárias e importantes para que quem selecionar o seu currículo olhar para o seu currículo e conseguir identificar as informações mais importantes. Então, aqui, eu entendo que seja necessário você colocar seu nome completo, estado civil, né? A cidade que mora. Pense o seguinte, né? O LinkedIn é uma ferramenta mundial, que é uma rede social para profissionais. E aí você disponibiliza seu currículo ali no LinkedIn ou no vagas.com e todos do Brasil inteiro, por exemplo, estão acessando a plataforma. Então, se você não tem dados importantes ali como cidade onde você reside, isso pode, de repente, te eliminar de uma futura oportunidade. Entendi. Entendeu? Então, eu entendo que nome, estado civil, se tem filho, né? É importante colocar isso, principalmente para as mulheres, né? Como é a rotina da mulher em relação aos filhos, né? Com o marido, né? Isso é informação importante que um gestor, uma pessoa de RH também Tem avalia. vagas que são especializadas ou preferidas pessoas solteiras, casadas. Tem essa diferença ou não? Tem diferença, né? Por exemplo, profissões como promotores, freelancers que trabalham, né, em bares, né, em casas noturnas, normalmente são pessoas com... É uma oportunidade para todo tipo de pessoa. Certo. Mas pessoas solteiras Por causa encaixam, do horário, né, por causa de horário, tá. né, encaixam mais para esse tipo de vaga, para esse tipo de oportunidade. Então você colocou aqui, estado civil, você tem filhos, informação como CPF e RG. É super importante. E a data de nascimento. Com certeza, com certeza. É super importante essas informações, por quê? Toda empresa, ela vai pesquisar sobre a vida dessa pessoa, né? Então, é importante que você coloque essas informações para que a empresa já faça essa seleção e ela pesquise um pouco mais sobre você em relação ao mercado, suas experiências, né? Pelas empresas que você passou, também vai estar contida no seu currículo, mas essas informações também são relevantes aqui Com essas informações, já aproveitando um gancho aqui, a empresa é capaz de encontrar os meus perfis em redes sociais. Com certeza. Elas fazem isso? Ou é boato? Fazem sim, isso. com certeza. Fazem para identificar se o que está no currículo condiz com o que a pessoa se expõe na rede social. Se é uma pessoa mais família, uma pessoa que tem uma carreira, ela, de certa forma, ela vai transparecer isso numa rede social, né? Com fotos com a família, fotos numa reunião de trabalho, fotos com as pessoas, os colegas de empresa. Então, de certa forma, isso tem uma relação, sim, e as pessoas avaliam também esse tipo de comportamento. Não estamos aqui nessa discussão perguntando sobre a ética ou a legalidade disso, estamos falando do que acontece. Acontece. No fim da linha, isso é feito. É feito, com certeza, né? Assim como o CPF e o RG, as empresas normalmente consultam o histórico, né? Antecedente criminal. Capivara, A famosa capivara, né? Se tem algum processo trabalhista, se a pessoa está envolvida em alguma situação que possa denegrir a imagem da empresa, né? E possa trazer isso de forma uma situação negativa para a empresa. Então, é avaliado também esse tipo de situação. Perfeito. CPF, data de nascimento, RG, endereço completo e o telefone. Com certeza, né? São informações importantes, né? E no e-mail? Coloca aquele e-mail florzinho underline 16 hotmail ou não? Olha, seria importante se a pessoa tivesse um e-mail mais pessoal, né? Nome, sobrenome, alguma coisa do tipo? Nome, sobrenome. O e-mail é um tipo de ferramenta que ela é muito utilizada. Então, se a pessoa puder evitar complexidade nos e-mails, né? Quanto mais simples, é mais fácil de você achar o candidato. Deixa eu dar uma dica pra você aqui. Corta aqui pra mim. Eu sempre quis falar isso. Se for colocar underline, coloca um só. Tá bom? Você quebra as pernas. Não coloca
A_B_C_. Eu tinha um amigo que tinha um e-mail assim. Sério? Não vou falar o nome dele aqui que vai ser revelado. Mas se o cara chamava João, era J_O_A_. Misericórdia. É isso daí. Facilite o seu e-mail, então. Ajuda bastante o cara, tá? E outra, traz um pouco do perfil também, né? Com certeza. Fiz esse e-mail, eu tinha 16 anos. Pô, de lá pra cá não mudou nada. Pois é. A mentalidade ou estrutura profissional, né? Tô com 24, 25, 26 anos. Tem que ter um e-mail ali bonitinho, nome, sobrenome. É o ideal. Também estamos falando de caso geral, né? Mas existem, imagino que profissões que não vão ligar tanto para isso. Não, com certeza, com Né? certeza. Se for uma área mais criativa, de repente, enfim. Mas Tem que imagina, tomar cuidado, né? imagina o cenário, né? Você vai encaminhar o seu currículo para uma grande empresa, uma multinacional. Então, você coloca lá um nome aleatório, né? Maria, _gatinha 89. Cara, como que você manda um e-mail um endereço de e-mail desse para uma grande empresa? Não fica legal, né? Entendi. Então, seria ideal falar Maria_Souza, @hotmail.com, Tá. gmail.com. Mais uma coisa aqui. Cabeçalho. Simples. Simples, clean, Limpo. objetivo. Aqui, perto do cabeçalho, tem muitas pessoas que gostam de colocar foto. A foto é algo que... Ótima pergunta. Coloca foto ou não coloca foto? A foto é algo que eu não vejo como um problema ou algo irrelevante ou relevante. Enfim, eu É porque não você é considero. bonito. É porque você é bonito. Ah, A imagina, sua foto não é um problema. Imagina, mas não é algo que eu avalio se o currículo está com foto ou sem foto, Não é um problema. faço uma seleção. Não há problema, mas grandes empresas em gerais, elas gostam aqui que tenha uma foto. Então, colocar uma foto... Elas preferem? Tem empresas que preferem, tem pessoas que têm saber. preferência, né? Mas no meu conceito, eu não vejo, né, necessidade de colocar a foto. E tá? hoje em dia não precisa pegar aquela foto do Facebook ou de outra rede social, dar um recorte, o cara tá de boné e sem camisa. Não é legal. Não é colocar isso no currículo. Não é legal, não é legal. Pega aquela foto bonita, onde você tá numa festa de casamento, que você tá elegante, né, com um vestido, uma roupa mais apropriada, ou então do emprego anterior, onde você estava bem vestido numa reunião e tem uma foto sua, uma foto mais profissional, né, uma foto mais formal, onde vai transparecer aqui a seriedade da pessoa que está querendo transmitir uma informação mais relevante para o entrevistador. Então, acho que é super importante ter essa foto com qualidade. Perfeito. Se possível, tira, né? Faz um 3x4. Exato. O pessoal já entrega digital hoje. Com certeza. Tem empresas hoje especializadas nesse tipo de foto, onde você vai lá, a pessoa tira a foto 3x4 e para o homem coloca um terno já no Photoshop, já deixa a foto toda formatada. Então, é legal que você tenha uma foto adequada. Se for colocar uma foto, coloque uma foto adequada para um currículo. Coloca o objetivo e a função que eu quero exercer. Exato, Jô. Aqui a gente tem que deixar de forma clara o nosso objetivo profissional, né? Qual a função que eu exerço, né? O que eu quero, qual é a vaga que eu busco. E aqui tem que ser muito claro, muito objetivo, né? Tem pessoas que no currículo coloca lá, eu quero ser porteiro, eu quero ser auxiliar de produção, eu quero ser serviços gerais, eu quero ser auxiliar de escritório e coloca várias funções. Não, você tem que colocar aquela função que você mais se identifica, que você está mais preparado, aquela função que você tem mais experiência, aquela função que de fato você sempre se destacou em uma empresa. Então, seja objetivo e coloque a função, uma ou duas no máximo, só que funções que são relacionadas, que tenham correlações, que fazem parte de um mesmo departamento, Tá bom. né, para que a pessoa não amplie tantas vagas em vários departamentos, em várias funções, né? Então, tem que ser objetivo aqui também nesse detalhe. Isso é informação importante, hein? Já coloco a pretensão salarial aqui, não? Jô, isso é algo que eu não recomendo, né? Eu não coloco e também não avalio. Na verdade, assim, como gestor e avaliando currículos, às vezes eu avalio, mas por que não coloca, né? Se é uma pessoa que está buscando uma oportunidade, está disponível para o mercado, né? Se ela coloca uma pretensão salarial, imagina o seguinte: a pessoa tem necessidade de trabalhar, ela precisa de um emprego.
E aí você coloca um salário de R$ 3.000 no currículo. A minha pretensão salarial é de R$ 3.000. Só que eu tenho uma vaga de R$ 2.000. Tá. Eu, como recrutador, eu olho um currículo. Pô, essa pessoa quer uma oportunidade de R$ 3.000. A minha vaga é de 2. Então, eu já excluo esse currículo, né? Então, a Entendi. pessoa ela tem que se atentar e tomar um pouco de cuidado sobre isso. E o inverso também é verdadeiro. Eu tenho uma vaga disponível que o salário é de R$ 5.000. E a pessoa coloca 3.000 no currículo. Certo. Será que a empresa não vai contratar essa pessoa por R$ 3.000? Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, a pessoa tem que se atentar um pouco nesse detalhe. Melhor não colocar. Melhor não colocar. Eu sugiro que não coloque a E pretensão salarial. os valores do mercado também mudam muito, né? Mudam muito de região para região, de profissão, de cargo, função, de responsabilidade. Então, Então, estamos falando de uma profissão que aqui em Ribeirão é de R$ 2.000, em São Paulo pode ser 5. exato. Custo de vida, né? Então, aumenta muito de Ribeirão para São Paulo. Então, a mesma vaga que eu contrato aqui em Ribeirão, o meu par lá de São Paulo, que vai contratar para a mesma função, o salário é diferente. Porque o custo de vida em São Paulo é diferente. Entendi. Né? Então, o ideal é que não coloque. E negocie isso na hora de uma entrevista. E aí chegou a hora de colocar, então, o meu histórico acadêmico, Correto, né? A minha escolaridade, minha formação acadêmica. correto. Quais são as dicas para esse tópico? As dicas é a seguinte, né? Sempre coloque as 2 ou as 3 últimas conclusões, né, da sua formação. Não adianta colocar no currículo Jardim lá, de infância. prézinho na escola Não. João. O meu jardim, meu pré, eu fiz uma escola chamada Gotinha de Amor. Ah, é? Você acha que é a minha cara, não? A minha foi Trenzinho da Alegria. Ah, gostei. Imagina, Trenzinho da Alegria concluído. Concluído. Não vamos falar data, não. Check. Melhor Deixa não, quieto. né? Deixa quieto. Gotinha de Amor, um abraço pessoal da Gotinha de Amor que tá assistindo a gente agora. Nem sei se existe mais. Tá aí. Alcançamos sucesso. Pois é. Gotinha de Amor para o mundo. Fala sério. Não. Ó, não coloca então isso. Não coloca, né? Por exemplo, se a pessoa não tem o ensino superior, coloca ali ensino médio completo. E o ano que foi concluído esse ensino médio, né? Agora, se a pessoa tem um ensino superior, coloque ensino médio completo em 2020, ensino superior completo em 2022, por exemplo. Né? Tá. Sempre colocar o período de conclusão, né? a finalização do curso acadêmico. Até porque na escola básica, o que acontece? Se eu completei ensino médio, os outros já foram feitos. Com certeza. Né? Então, assim, ensino médio e ensino superior. Aí eu fiz uma pós-graduação. Então, tem superior e pós-graduação. Correto. E coloquei outros cursos menores. Fiz outros cursos menores. Coloco isso, como é que é? Tem um campo no currículo que você pode colocar. Pode colocar assim, mas assim, eu sugiro que seja cursos que você insira realmente os cursos mais relevantes. Né? Tem currículos que a gente recebe que é uma página só de cursos que a pessoa fez. Né? Então, Já vi isso, cara. você acha mesmo que o gestor vai ficar olhando curso por curso que aquele candidato fez? Ele não tem tempo para isso. Tem, o tempo é escasso, né? O tempo é muito curto. Quando você abre uma vaga, geralmente surge em média quantos currículos no seu caso? Olha, Jô, 20, 30 currículos de todos os lugares. E por mais que eu especifique a localidade da vaga, isso é até uma dica, né? Leia com atenção, se atente ao anúncio, né? Para que você não cometa esse tipo de erro. Né? Recentemente, eu publiquei 2 vagas no LinkedIn e eu recebi currículo de São João da Boa Vista e era aqui para nossa região de Ribeirão Preto. Mas e se o cara estiver disposto a vir? Então, aí entra uma outra etapa. Tem um lugarzinho para colocar isso? Eu tenho um lugar, a pessoa, informações adicionais, inclusive está aqui como dica, a pessoa pode colocar ali disponibilidade para mudança, disponibilidade para viagem, disponibilidade para deslocamento, enfim. A pessoa pode colocar isso e deixar discriminado no currículo que está disponível para poder mudar de cidade se for necessário, né? Então, tem sim um campo no currículo que é relevante colocar esse tipo de informação, né? Então, eu recebi, por exemplo, uma pessoa que queria muito a oportunidade, só que ela mora em Santo André. Aí, eu entrei no perfil dela no LinkedIn, vi que ela é de Santo André, e aí chamei ela no chat do LinkedIn. Olha só, hein? O LinkedIn ele é muito usado por gestores.
Cara, o gestor em potencial daquela pessoa entrou em contato com ela direto. Entrei em contato direto com ela, né? E perguntei. É lógico que olhei o perfil dela, o Certo. currículo, e essa pessoa tem o perfil que eu busco. Então, é um potencial candidato. Mas será que ele se atentou ao anúncio para poder enviar esse currículo para mim? Mas você perguntou, e aí, você pode E vir aí pra eu cá? perguntei, entrei em Ah, contato com ele. Olá, pessoa. é, Meu nome é Eric, sou gestor da empresa tal, né? Recebi o seu currículo aqui, só que eu identifiquei que você mora na cidade de Santo André. Você realmente tem interesse na vaga que é para a cidade de Cajuru, por exemplo? Você tem mobilidade? Você tem disponibilidade para mudança? A pessoa, não tenho. Então, por que que ela me mandou esse currículo, né? Por quê? Ela não se atentou ao anúncio, ela não leu, não interpretou o anúncio da vaga, né? Se ela não tem essa disponibilidade, por que que ela me enviou, né? Então é algo que a gente tem que se atentar também. entendi. E aí nem todos os trabalhos dão para serem feitos ou podem ser feitos remotamente. Com certeza. Aumentaram-se bastante as vagas remotas, mas Uhum. nem todos dão, né? Com Então tem que se certeza. atentar a isso. Se atentar a isso, que também vai estar, na maioria dos anúncios, essa informação vai estar disponível lá, que a vaga é para trabalhar home office e não tem limitação de área geográfica, Aí tudo bem. né? Aí ok, né? Mas no meu caso específico, eu coloquei que era uma vaga de hunter, com trabalho presencial, né? De prospecção de novos clientes no mercado e tudo mais. Então é uma vaga presencial, não é uma vaga para trabalhar home office. Entendi. Mais alguma informação Não, sobre aqui escolaridade? acho que aqui é isso, né? A gente sempre colocar no máximo as duas últimas conclusões, né? Que foram realizadas no período, né? Então, no caso, a pessoa fez pós-graduação, coloca lá a conclusão do curso superior e a conclusão da pós-graduação, do MBA ou mestrado, doutorado, enfim. Né? Então, é importante só colocar as duas últimas para que o gestor entenda qual que foi a sua formação acadêmica no seu curso superior e qual que foi a sua pós-graduação. Por exemplo, a minha formação, né, acadêmica é estratégias em marketing. Certo. É verídico isso. Só que a minha formação, a minha pós-graduação, o meu MBA é gestão comercial. Certo. Então, por isso que é importante a gente colocar a formação acadêmica, Uhum. né, e a sua pós-graduação ali, a especialização que você Até busca. porque mostra o leque que você está inserido, né? Exato, Mostra. exato. O caminho que eu estou seguindo Fiz um aqui. curso, isso também é fato, tá? Fiz um curso talvez em 97, 98 sobre internet. Isso é fato. Coloco no meu currículo ou não? Fiz um curso lá na Microlins de datilografia. Datilografia. E aí, coloco isso ou não? Aqui, ó. Estreia. Não sei. Essa. Coloco isso ou não? Coloca e tem acho que tá no próximo passo aqui do currículo, né? Onde você vai colocar, não, antes, né, idiomas, né? Se a pessoa tem um idioma, tem um Perfeito. curso que fez uma língua, um inglês, um espanhol, também colocar aqui, deixar de forma clara, né, que tem empresas e vagas e oportunidades que exigem, né, esse tipo de conhecimento, esse tipo de formação. Então é importante colocar se realmente tem. Se não tem, não coloca nada, não coloca fluente em português, né? Que às vezes a Eu gente já vi isso daí também. tem. O cara Tem. coloca fluente em português. E acha vários erros de português no currículo. Eita Formatação. Pois é. peste. Pois é. Posso dar uma. Já vou fechar na história lá da internet, do curso de internet da datilografia. Mas posso dar uma engabelada aqui no idioma, não? Olha, é arriscado. É arriscado. Dependendo da vaga, se realmente for uma exigência, O cara abre a entrevista online falando inglês. exato. E aí você pode ser surpreendido e pode ser eliminado logo de cara. Né? Então, Ai, que vergonha. aí fica ruim, né? E aí nessa empresa, em potencial, provavelmente Já você não vai vale, já conseguir. vale essa pergunta, ô, Eric. O currículo, ele pode ser mascarado, assim, ele pode dar uma maquiada no profissional, ou ele tem que ser o mais sincero possível? Tem que ser o mais sincero possível, né? Porque muitas vezes isso acontece muito mesmo. A pessoa coloca lá várias experiências, né? E na hora da entrevista ela não consegue demonstrar essas experiências, né? Por exemplo, eu trabalho na área comercial e aí a pessoa coloca lá que tem experiência comercial, que passou por diversas empresas e atuou sempre na área comercial. Só que eu proponho alguns desafios ali, algumas dinâmicas na entrevista, ou até mesmo
ela citando como que era a sua rotina lá Tá. na empresa onde você Não trabalhava. condiz. E não condiz. Ela não consegue externar isso de forma prática, que realmente ela viveu essas experiências. Ou um termo técnico, ou ou de uma Exato, plataforma, alguma coisa que você usou e ela não sabe o que é, por exemplo. exato. Por exemplo, tem o Excel intermediário. E aí Certo. eu falo, então tá, Excel. Excel. que é o próximo tópico A aqui, galera acha que informática. sabe usar. Acha que sabe usar. Fiz uma tabelinha lá, 1, 2, 3, arrastei e falei, já sei usar Excel. Exato. Intermediário. Intermediário. E E aí? aí, olha, a gente trabalha muito com Excel aqui. Você tem um conhecimento intermediário? Tenho. Eu sei mexer, eu sei fazer e tal. Então tá, então faz tal fórmula. E aí eu peço para fazer um teste. E aí a pessoa não consegue fazer, fica ruim, né? Então se a pessoa não deixou de forma clara e transparente ali realmente o conhecimento dela, né, que realmente ela domina, o que realmente ela conhece, se ela for pega de surpresa para fazer um teste e não conseguir mostrar que realmente ela tem essa experiência, ela pode se complicar e perder a oportunidade. Ai, que vergonha, É, gente. Que vergonha. muito Imagina. ruim. E para um cristão ainda. Nossa, Você não tá dá, né? Não maluco, dá, velho. não pode, não pode. Coloque o que realmente você tenha domínio, que você tenha conhecimento. Se você não tem domínio, mas tem o conhecimento, deixe isso claro também, tá? Ah, isso é Deixe isso legal. claro, Isso é legal. né? Então, por exemplo, você fez o curso da Microlins. 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 Só Patrocinando que, esse. Mentira, não tá patrocinando. só que você como professor, talvez não tenha o hábito de usar o Excel, Certo. né? Não é a sua prática. No máximo para digitar notas. Exato. E aí você tá buscando uma oportunidade que vai exigir um nível de complexidade maior no Excel. Tá. E aí a pessoa pede, então, Jô, faz uma PROC-V para mim. E aí? PROC-V, tá aí o próximo curso o Kleber vai dar. Faça uma Excel. tabela dinâmica para mim. Tabela dinâmica. Você não vai conseguir. Como Então, assim? Como assim eu não vou conseguir? se você não tem esse Tá sendo conhecimento, muito você não consegue. Tá sendo muito enfático, ela. Então, deixe isso de forma clara, né? Se você não conhece, não sabe, e se não fez o curso, não coloque. Se você fez, tem um conhecimento básico. Isso que eu ia perguntar. Hoje a gente tem muitos cursos, vídeos de internet, coisas que eu posso aprender informalmente. Como colocar isso no, no currículo? Se você Eu vou dar um fez. exemplo, desculpa te Uhum, cortando, mas eu imagina. vou dar um exemplo do. Ah, eu sei editar vídeos, mas não fiz o curso de tal programa. Ah, eu sei mexer no Excel, ou sei fazer tal operação, mas eu não fiz o curso de forma oficial. Você não tem a certificação, mas você tem a prática e o Perfeito. conhecimento, né? Você pode externar isso na entrevista, né? Se você colocar isso no currículo, né, que você tem esse conhecimento, na entrevista Você que falou como que eu obtive. você vai poder ter a oportunidade de, você não tem a certificação, mas você tem o conhecimento porque você buscou esse conhecimento em conteúdos gratuitos pela internet, né? E a internet hoje disponibiliza muito E conteúdo valida, né? e Muitas, e valida, valida, com valida. certeza. Só que o que vai validar mesmo é a sua prática, né? Você tem o conhecimento, mas você tem a prática. Se eu pedir para você fazer uma tabela dinâmica aqui, você vai conseguir fazer essa tabela? Vou conseguir. E aí, se o entrevistador te colocar um desafio para fazer e você conseguir fazer, ok, você está validado, porque realmente você demonstrou o conhecimento que você obteve buscando esse conhecimento de forma gratuita. Perfeito. Faça um breve resumo profissional. Resumo profissional, Jô, é um ponto que eu não considero. Eu coloquei aqui porque muitas pessoas colocam isso no currículo, mas eu acho que é importante falar, né? O resumo profissional nada mais é do que o seu currículo, concorda? Certo. Você está colocando todo o seu resumo profissional ali. Aqui entra onde eu trabalhei. Aqui entra, no caso, a pessoa contando uma historinha sobre toda a sua trajetória profissional. Sou Eric, formado em estratégias em marketing, pós-graduado em Ah, escrito por extenso MBA, por mesmo. extenso, né? Escrito Você com uma conta uma dissertação. historinha, exato, conta uma historinha aqui de toda a sua jornada, de todas as suas experiências. Executei tal projeto, sou gestor de pessoas há 14 anos, já liderei time, mais de 50 pessoas num time. Enfim, você conta toda a sua trajetória. Tem pessoas que colocam isso no currículo, mas eu não considero por quê? Essa descrição, ela pode te trazer um risco, né, em relação à concordância, ortografia, erros de Ai, português, ai, ai, ai. né, e
Muito. Isso pode pegar mal, né? Numa entrevista ou numa pessoa que se atenta a esses detalhes, né? Eh, mas na entrevista você vai poder transparecer essas experiências aqui e contar essa história, né? De toda essa trajetória. Então, por isso que eu não acho que seja tão relevante colocar o resumo profissional, né? Além de tornar o currículo muito extenso, muitas pessoas não vão ler isso. Muitas pessoas, né? E engraçado que eu recebi um currículo de um jovem aprendiz que eu estava recrutando, né, para essa posição. E, cara, ele mandou o currículo dele no e-mail e ele escreveu uma história de toda a jornada dele. Minhas férias. É, mas assim, foi legal, porque o começo foi interessante. E aí eu continuei lendo. E aí eu li. E quando eu liguei para ele para falar com ele sobre a oportunidade, e eu falei os pontos desse resumo que ele contou no e-mail, ele falou: Mas você leu tudo? E ele ficou surpreso. Nunca, Então as nunca pessoas alguém não tinha leem, lido. as pessoas não leem, entendeu? Porque o que a pessoa quer é as informações mais relevantes do currículo, né? E aí até ele não acreditou que eu li. Então eu falei todos os pontos que ele tinha colocado na história lá, né, do resumo dele, e mostrei pra ele que eu li. Ele falou: "Nossa, cara, mas nunca ninguém leu". Ele mesmo confirmou, porque é muito grande o texto, achei que você não ia ler, que não sei. Cara, eu li, eu Mentira. li. Mas confesso que eu li porque o começo da história eu achei interessante, Ah, então vale aí né? um curso de história, de É, como escrever. exato. Mas assim, não considere isso para colocar no currículo. Acho que não é relevante. Não é relevante porque você pode contar esse resumo de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais espontânea, mostrando Na verdade naquilo que entrevista. você está falando, propriedade na hora da entrevista. E o seu currículo já tá contando essa história pra você, de De certa certa forma, forma. ele conta de forma resumida toda a experiência que eu tive durante a minha trajetória profissional. Perfeito. E É aí sim onde entra as experiências profissionais. entra as experiências profissionais. E aqui, um detalhe importante: não adianta você colocar no seu currículo todas as experiências profissionais, né? Coloque sempre as mais relevantes e as últimas experiências, Ah, né? não coloco tudo. Não adianta você colocar lá no currículo 10 empresas que você passou, Ah, tá bom. né? Coloque sempre as 3 últimas, as 4 últimas mais relevantes, né? Experiências que você teve. Porque o entrevistador vai te perguntar: tá, mas e antes desse período, o que você fazia? E aí, ali você vai ter a oportunidade de contar uma história breve das oportunidades que você passou, das empresas que você passou, né, pelo momento breve e tudo mais, né? Então, coloque no seu currículo sempre as últimas experiências e as mais relevantes na sua trajetória profissional. Eric, passei por várias empresas ao longo de pouco tempo. Isso é uma ajuda ou é prejudicial ao meu currículo? Eu, como gestor, Jô, de liderança, né? Eu, como líder de equipe, é um ponto que eu avalio, né? E é uma ótima pergunta. Suponhamos o seguinte: a pessoa passou 3 meses por uma empresa, de- 3 meses. depois ela foi para uma outra empresa, passou 6 meses por essa empresa, depois foi para uma outra empresa e passou por 8 meses, depois foi para uma outra empresa, passou por um ano e meio, depois foi para uma outra empresa e passou por 4 meses. E aí ela vai passando de empresa para empresa por poucos períodos de tempo. Eu, como líder e gestor de equipe que estou buscando um profissional, essa Você pessoa enxerga uma história aí. já enxerguei. Essa pessoa, ela passa por todas as empresas que ela passa, ela fica por pouco tempo. E aí o problema está na empresa ou na pessoa, né? Então, será que se eu contratar essa pessoa, ela vai ficar aqui por muito tempo? Ela já me contou uma história no currículo ali que, por todas as empresas que ela passou, ela não ficou mais do que 2 anos. E por que que ela vai ficar aqui por mais de 2 anos? Então, é algo que tem que tomar cuidado também na hora de colocar no currículo, né? É lógico que, se essa é a sua experiência, você tem que colocar no currículo, você tem que contar a verdade ali, né? Só que saiba como se posicionar, o que falar, como falar, e fale de forma muito honesta, muito verdadeira, o motivo da sua transição entre essas empresas. Aí já vale a dica na questão de comportamento também, né? Claro que há casos e casos, mas espera-se que um profissional passe um tempo na empresa, tenha dedicação e
deixa ali, né, a sua contribuição. Ou seja, não posso fazer disso um meio de vida também, né? Com certeza não. Então, as pessoas que fazem disso meio de vida, elas acabam sendo prejudicadas na frente. Com certeza, porque a próxima empresa ela vai avaliar isso no currículo. E aí, será que ela vai ter essa oportunidade? Né? Então, não faça isso, né? Eu acho que para a gente ter sucesso, né, a gente precisa investir tempo, investir estudo, investir em se qualificar cada vez mais para que você faça, de fato, uma carreira naquela empresa que você está trabalhando, né? Se é uma empresa que não está te dando oportunidade, ok, você tem que buscar novas oportunidades. Mas será que você deu tempo necessário e suficiente para você demonstrar o seu trabalho para conseguir crescer dentro dessa empresa, né? Hoje eu estou nessa posição, estou há 14 anos como líder de equipe, mas eu passei por uma situação que eu tive que aprender isso, né? Eu tive que trabalhar para isso, eu tive que buscar desenvolvimento, tive que buscar conhecimento acadêmico, né, para poder me desenvolver, cursos, né? Eu tive uma busca por esse conhecimento para poder ter essa ascensão na minha carreira, Uhum. né? Não adianta a pessoa entrar numa empresa achar que 5 meses ela vai ser promovida. Primeiro, você tem que saber se vai ter a vaga. Segundo, você precisa saber se você tem um perfil para a vaga. Certo. Terceiro, você precisa saber se você está preparado para a vaga. Então, e para tudo isso acontecer, você tem que ter experiência na empresa, né? Dominar aquilo que você está fazendo. Eric, quero mudar a minha vida. Estou trabalhando há 10 anos numa área e cansei dessa área. Eu quero mudar de área completamente. Como apresentar um currículo com esse perfil? Coloco a minha experiência profissional, mas coloco, olha, porque daí eu vou procurar uma vaga, isso acontece muito, principalmente pós-pandemia, Uhum, tem acontecido. sim. É, quais são as dicas para ir nesse caso? Então, Jô, a pessoa que busca mudar de área de atuação, primeiro ela tem que buscar esse conhecimento, né, de alguma forma, estudando uma formação acadêmica, uma faculdade, ou até mesmo cursos, especializações, e ela pode demonstrar isso de forma prática no currículo, né? Hoje, várias pessoas, elas fazem trabalhos paralelos, né, desde que a função que ela exerce no momento dê condições para que ela faça trabalho paralelo, né, para complementar a renda. De repente, uma pessoa que quer trabalhar com marketing, ela pode fazer isso aos finais de semana. Ela trabalha de Tá. segunda a sexta na empresa, né, CLT, onde ela exerce a principal função. E no sábado, por exemplo, ela pode tirar meio período do sábado para poder estudar, buscar conhecimento e exercer uma segunda atividade para complementar a renda. Para ter essa experiência Para ter antes. essa Tá. experiência. Então, a partir do momento que ela consegue ter essa vivência, ter essa experiência, ela consegue demonstrar isso de forma prática no currículo, ok, acho que é importante, né? Porque ela já está se preparando antes de tomar essa decisão, Hum, antes de mudar. uma transição, então, mais Planejada, planejada, organizada, né? organizada. E o recrutador, o entrevistador, com certeza ele vai analisar isso, né? A pessoa não é uma aventureira que pediu demissão ou saiu da empresa e do nada quer aventurar numa nova área, né? Ela está se programando para isso, ela está se preparando, ela está trabalhando, estudando para exercer essa nova função. E assim, quando aparecer essa nova oportunidade, aí sim ela pode eh, de- se desligar da empresa, né, que ela trabalha atualmente para assumir um novo desafio numa outra empresa. E vamos falar que nós estamos em 2022 e nada do meu histórico ele é rejeitado, nem para o bem nem para o mal, né? Com Ou certeza. seja, as habilidades que eu conquistei, que eu ganhei, que eu adquiri, elas também contribuem em outras áreas, né? Nós não estamos falando de blocos separados, né? Então, embora áreas diferentes, elas podem conversar, as habilidades adquiridas numa área podem ser usadas em outras, Com né? certeza. Hoje a gente fala bastante dessa troca de experiências, né? Uhum. Então, não é raro os grupos, né, que têm pessoas de áreas completamente diferentes, Com certeza. né? Ma- Então, acho que é válido, né? Só que é legal essa dica aí, uma transição mais gradual. Mais gradual, organizada, planejada, né? Principalmente na parte financeira, né? Porque durante esse período pode surgir imprevistos e se a pessoa não tem um recurso financeiro que ela
tinha antes quando trabalhava, né, quando ela estava empregada, isso pode trazer uma crise muito grande dentro da sua casa, dentro da sua família e pode trazer dificuldade financeira. Então, comece pequeno, né, comece com um cliente, depois passe para dois, faça isso de forma paralela no tempo que você tem disponível, né, de repente no sábado, tira o sábado para fazer um trabalho extra, né, para conseguir complementar sua renda, né, e crescendo gradualmente, de forma organizada, até que você consiga, durante 6 meses consecutivos, a renda do seu trabalho complementar, ela seja maior do que o seu salário, né, que você já mostra uma constância, né, que já tenha uma renda sendo gerada, que se você perder essa renda, né, e qualquer imprevisto aconteça no meio do caminho, você já tem uma renda formada aqui do trabalho que você está fazendo em paralelo. Então é importante que você se programe para isso, para que você não traga uma situação desconfortável para sua família. O assunto hoje aqui, claro, não é empreendedorismo, mas se você quiser, a gente pode trazer o Eric outra vez e outros, né, para discutir isso. É bom que aqui embaixo você deixe algumas dicas de assuntos que você queira ver no podcast da igreja, tá? Assuntos do nosso cotidiano, assuntos bíblicos, assuntos familiares, assuntos diversos que envolvem a nossa vida como um todo, integral, nossa vida sob a ação do Espírito Santo, sob a ação da palavra de Deus, naquilo que a gente crê e os nossos valores sejam conversados aqui, tá bom? Não. Eric. Informações adicionais aqui, né? Exatamente, informações adicionais. É aquele campo onde eu disse, né? Coloque lá o seu curso, aquele curso mais relevante, de repente aquele curso, aquela especialização, né? Um Excel avançado. Aqui é um campo que você pode colocar essa informação, deixar clara. Disponibilidade, né? para viagens. Disponibilidade para viagens, que como eu disse antes, né? Mudança, mobilidade, se hospedar fora, né? Uma vez eu contratei uma pessoa. Ela disse que tinha mobilidade, tinha disponibilidade de viagem, que podia dormir fora, que é algo que está no nosso dia a dia. Eu perguntei, ela afirmou que poderia sim, e quando nós tivemos uma reunião que precisou se hospedar, né, em São Paulo, ela não podia ir. A esposa não deixava o cara sair de casa. Não vai, e a pessoa não ia. Aí ele viu que as viagens, né, a hospedagem fora de casa era algo que era importante, necessário, né? Porque ele atendia várias regiões, várias cidades da região, e às vezes era necessário dormir e a pessoa não estava disponível. Então, ali é importante, né? Um campo importante para deixar claro que você tem sim essa mobilidade, essa disponibilidade. Experiência internacional, né? Experiência internacional, alguma viagem relevante, um intercâmbio que você fez, né? Alguma experiência, uma graduação internacional, de repente, né? Para um perfil de profissional mais alto escalão de uma grande empresa. Então, aqui também é importante colocar essa informação que é relevante. E a data de atualização. Saber qual que foi a última vez que você colocou alguma coisa ali. Exato. Né? Aqui é um ponto importantíssimo. Tem que deixar claro que o currículo está atualizado. Né? Sempre deixe isso de forma clara. Diversas vezes eu vou entrevistar um candidato. Eu não coloquei isso no currículo? Nossa, isso eu esqueci de colocar no currículo. Não, mas essa empresa aí eu não trabalhei. Eu passei por lá e não atualizei. Enfim, diversas situações aqui que a pessoa acaba deixando de atualizar o currículo, não coloca a data específica, que foi atualizado aquele currículo. Então, aqui é uma informação importante. Aqui, pessoal de casa, eu não sei se vai ver, mas como eu disse, está aqui embaixo esse arquivo, né? Se você colocou um currículo fake aqui, né? Um currículo imaginário, né? Colocando à disposição, né? Do cabeçalho, do objetivo. Aqui é toda a estrutura do currículo que nós passamos aqui, slide a slide, né? Mas aqui ele formatado para ver como completo, ele tá como ele fica aqui de limpo, forma né? Limpa, organizada, objetivo, por área, objetivo, com as informações mais relevantes e lá no finalzinho ali, data de atualização. É obrigado a ter uma página, 2 páginas? Tem essa restrição, não? Não tem essa restrição,
mas quanto mais objetivo o currículo for, quanto menos páginas tiver, melhor. Melhor. Às vezes eu pego um currículo com 4, 5 páginas que a pessoa coloca uma história. No resumo, só o resumo dá uma página. Depois ela começa a colocar cursos que ela fez lá quando ela tinha 15 anos. Certo. E aí, nisso, o currículo fica extenso, um monte de página e talvez sem necessidade, né? Então, quanto mais objetivo, mais clean, melhor, né? Melhor, Fui selecionado e vou fazer uma entrevista. correto. Hoje em dia tem muita entrevista online, né? Online. A maioria é online agora, né? É, né? Isso. a Antes não maioria. era. Antes não. Grandes empresas, pelo menos, antes era por telefone, né? A gente não tinha o Ah, tá. hábito, né? Hoje tem algumas plataformas especializadas, né? Para reuniões online. Então, hoje tem o Teams, Google Meet, tem o Zoom, que já é uma ferramenta mais antiga, né? Tenho problema com tecnologia, não me dou bem com aplicativos, celulares. Como proceder? Peça ajuda, né? Sempre tem aquele jovem que domina a informática, domina aplicativo, Filho, celular, neto, filho, sobrinho. neto, vizinho, esposa, marido, né? Um amigo, enfim, peça ajuda, né? De forma antecipada também. Chega na pessoa, olha, vou participar de um processo, não domino muito essa área, você consegue me ajudar? Então, faça o teste antes, né? De repente, pega um celular de uma pessoa da família para fazer um teste, fazer uma simulação, conferir se o áudio tá bom, se a câmera tá ligada, se você consegue ligar a câmera, fazer todos esses testes antes para que a hora que o entrevistador entrar na sala, você já esteja preparado para poder aproveitar o máximo da oportunidade, né, o máximo do tempo para expor toda a sua experiência, tudo aquilo que você tem para demonstrar para o Tenho muita entrevistador. vergonha e não quero abrir minha câmera. Não, é fundamental que abra a câmera. E se você tivesse pessoalmente, né, na entrevista, a pessoa Aí não tem como. tem como, ela vai te ver. Então é Aí você quebrou importante meus que argumentos. tenha essa é importante que tenha essa interação, né? Eu como entrevistador, eu vou estar olhando para uma pessoa. Imagina a tela escura ali e Um você não avatar. você não vê ninguém, né? É totalmente desconfortável pelo ponto de vista do entrevistador, né? Então é importante que você esteja preparado, né? Como eu disse, né? Barba feita, cabelo bem penteado, uma boa roupa. Apesar de ser online, mas põe uma camisa bonita, uma Arruma a camisa cama nova. atrás. Arruma a cama, né? Deixa o quarto arrumado. Coloque numa parede que não tem nada, né? Nenhum cartaz, nenhum banner, enfim, né? Fazer bem feito. Fazer bem feito, né? Em Colossenses 3:23, tá lá. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor e não às pessoas. Então, faça com amor, faça com dedicação, como se estivesse fazendo para Deus, né? Pensando que dali pode surgir uma oportunidade de emprego que vai trazer sustento para sua casa, Vai abençoar né? muitas Que vidas, vai né? abençoar muitas vidas, né? Então, se prepare para esse momento, né? Tem um influenciador digital aí nas redes sociais que fala, né? Também, que eu acho bem legal citar isso. Não se preparar, te prepara para fracassar, né? Fica a reflexão. Se você não se preparar, você vai estar preparado para fracassar nesse momento tão importante, né? Então, se prepara. Em média, normalmente, quem está procurando é o empregado procurando a empresa, né? Não é o Exato. caminho contrário, né? Então não é. Eu não estou esnobando, eu não posso esnobar a minha vaga, né? Com certeza. Não é várias empresas, não sou Neymar, né? Uhum. É várias empresas procurando o meu serviço, Exato. né? Em média, é o contrário que acontece. né? Sempre o contrário, né? Tem algumas grandes empresas que o inverso acontece, Sim, né? mas o cara é um caso grande também. né? Exato. Eu trabalho numa grande empresa. Um concorrente da minha empresa pode olhar meu perfil no LinkedIn ou, né, nas plataformas de vagas de oportunidades de emprego e olhar o meu currículo e se interessar por mim, né, que tem uma oportunidade e vai me procurar. Mas eu já estou empregado. Mas normalmente é o inverso que acontece, né, Perfeito. na maioria das vezes. Então, faça com amor, faça com dedicação, pense que essa oportunidade pode ser uma oportunidade que pode mudar a vida da sua família, a sua vida, que vai trazer o alimento para sua casa. Então, meu pai sempre me falou, né? Tudo que você fizer, você tem que ser o melhor. Você tem que buscar sempre ser o melhor,
É lógico que, né, de uma forma muito simples, muito humilde, conforme o entendimento dele, mas isso ficou muito entranhado em mim, né? Tudo que eu vou fazer, eu quero fazer sempre o melhor, me dedico muito para aquilo, me esforço. Então, por isso que acho não, eu tenho certeza que isso me ajudou muito, né? Então, em todas as posições que eu passei, eu sempre quis ser o melhor, né? Mas não de uma forma competitiva, competindo com as pessoas. Não, pelo contrário, eu me desafiando a cada momento Para crescer. para crescer. Então, eu me desafiando, né? Então, tem até uma pessoa, né, que me ajudou muito, isso ficou muito gravado comigo também. É, sempre que eu terminava uma visita, eu fazia 3 perguntas, né? Que era um processo de evolução e de desenvolvimento que eu sempre busquei. Nessa visita que eu fiz, o que funcionou? Isso traz uma reflexão. O que não funcionou? Opa, isso não funcionou, então isso eu não posso fazer da outra vez, né? E uma terceira pergunta, o que eu vou fazer diferente quando eu tiver a oportunidade de fazer novamente? Então, isso traz um autodesenvolvimento que você entra num processo de evolução, de melhoria contínua, que vai fazer com que você aprenda cada vez mais, que você evolua, que você consiga exercer, né, adquirir habilidades que vai te projetar de uma forma diferente no trabalho. Vocês que fazem entrevistas gostam de fazer umas perguntinhas que complicam. Por Exato. exemplo, o que você conhece sobre essa empresa? É bom dar um Google? Com certeza, Jô, mas um pouquinho antes disso, eu quero colocar um detalhe importantíssimo aqui. Ao enviar o currículo, se atente. Se atente ao endereço que a empresa colocou lá para você poder enviar esse Ah, o e-mail currículo, o correto. e-mail correto, se certifique, confira se está correto o e-mail. Você anexou o Se currículo? você anexou o seu currículo, Ah, tá. né, são coisas importantes, né? No assunto, coloque lá no assunto, né, do e-mail, a vaga pretendida, a função, né? Se atente aos dizeres do anúncio da vaga, porque, por exemplo, eu já fiz anúncio no LinkedIn que eu precisava contratar várias pessoas para várias cidades. E aí, no anúncio do LinkedIn, eu coloquei no assunto, informe a cidade. E nenhum currículo veio com a cidade. Caramba. Então as pessoas não se atentam a esses pequenos Não detalhes. leem. Não leem, não prestem atenção, às vezes Bora até ler, lê. bora ler. É exato. Então, são pequenos detalhes que quem está ali recebendo vai ter uma impressão do candidato, que ele não presta atenção. E na atividade do dia a dia, a hora que eu estiver dando feedback, conversando, dando uma orientação, treinando, será que essa pessoa vai prestar atenção? Né? Se Uhum. nem para enviar o currículo ela prestou atenção nos detalhes que precisava ser enviado, entendeu? Então, se certifique, né? Confira, leia o e-mail, leia o anúncio várias vezes para ver se você não está esquecendo nenhum detalhe. Faça isso, esse cheque antes de enviar, né? Se certifique que está tudo correto antes de enviar para que você não tenha aí essa má impressão logo de início. E devo conhecer um pouco da empresa ou não? Vou às escuras para a entrevista. Com certeza, né? É sempre bom dar um Google, né? É, Vai lá, dá um Google, pesquisa a empresa, atuação. pesquisa o mercado, pesquisa tudo que aquela empresa faz, porque o entrevistador pode perguntar: e aí, o que que você conhece dessa empresa, né? O que que te chamou a atenção nessa vaga, né? O que te chamou a atenção nessa empresa? E se você não conhece a empresa, qual a resposta que você vai dar? Entendeu? Então, se prepare para esse momento, que é um momento que você vai estar ali no online, que você não vai ter para onde correr, né? E se tiver no pessoal também, presencial, também você não vai ter o que fazer. Então, é uma oportunidade, entenda e faça da melhor forma e trabalhe essa oportunidade como se fosse a sua melhor oportunidade, a oportunidade da sua vida, e se entregue para isso, para que você possa fazer o seu melhor ali e mostrar que você realmente fez o seu melhor. Devo ir, isso eu sempre quis saber, devo ir pensando já em 3 pontos fortes e pontos fracos, 3 qualidades e 3 defeitos meus? Com certeza, Porque os com pessoal sempre certeza. pergunta isso. Sempre pergunta isso. Esteja preparado. E a autocrítica, muitas vezes, ela é muito difícil da gente identificar isso na hora, né? Se eu te perguntar hoje, Jô, quais são os seus 3 pontos Ai, tô sendo fracos? entrevistado aqui, gente. Ai, já comecei a tremer aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não vim Então, preparado. é difícil a gente
falar isso de Sou imediato. competitivo. A É, pessoa pois fala, é. que legal. Sou competitivo. E cuidado com as respostas. Perfeccionista. Pois é, existem umas respostas que são clichês que não colam, não Não, né? colam. Recentemente eu fiz uma entrevista, né? E aí o candidato, eu perguntei, né? Me fala 3 pontos fortes. Aí ele pensou, falou, pontos fortes é difícil. Se fosse pontos fracos, seria mais fácil. Mandou essa. Aí eu falei, legal, Meteu né? essa mesmo. Deixei, né? Pensei, então tá. E aí, 3 pontos fortes. E ele engasgou, rodeou, não conseguiu, deu volta, enrolou e não falou, né? Ele tentou, mas não falou. Nem Não. os fortes, nem os fracos. E aí eu falei, já que você disse que pontos fracos Tá. são mais fáceis, me fala 3 pontos fracos. Aí ele pensou e não conseguiu me responder. Então, assim, esteja preparado, porque essas perguntas certamente vão cair. Essa é boa. Né? E aí, como ponto fraco, né? E aqui, né? Só um detalhe pequeno, pontos fortes, prepare, né? Normalmente as pessoas perguntam 2, 3, mas prepare pelo menos 5, 6, porque se a pessoa... Me fala outro, porque a pessoa pode querer te testar, para ver se você realmente está preparado. Você né? não foi clichê, né? Exato. Usou né? o clichê. Exato. Então, se prepare para isso, prepare aí pelo menos 6 pontos fortes, 6 pontos fracos, e aproveite essa oportunidade do ponto forte para destacar aquilo que realmente você é bom, aquilo que realmente você é forte numa empresa, aquilo que realmente você faz e que você se destaca, né, em relação aos seus companheiros de trabalho. Então, você precisa trabalhar isso, precisa ter isso de forma organizada, planejada e preparada para poder expor isso de uma forma E é aquilo bem que positiva. eu acho que eu sei fazer bem, ou, por exemplo, que eu já ouvi, que as pessoas já falaram de mim, eu chego elogiando, porque tem diferença também, né? Com certeza. Você pode usar isso como um parâmetro para você analisar, mas realmente faz sentido esse feedback que você recebeu? Tá. Né? De forma prática, Uhum. realmente esse ponto forte, ele faz parte da sua vida, do seu dia a dia? Lembre-se que você pode ser desafiado a fazer um teste. Se você está falando que você é forte nisso, por exemplo, um ponto forte meu, um exemplo, tá? Eu sou bom em... O meu ponto forte é contornar a objeção. Ok. E aí a pessoa começa a te provar. Você é bom em contornar a objeção? Então tá. Discordo. Vamos lá. A pessoa fala, discordo de Vamos você. lá. E aí começa a te colocar num desafio ali e te testar para ver se você realmente tem esse poder de argumentação e de contornar a objeção. E aí você pode, né, de repente, se dar mal nesse momento. Gosto de trabalhar em equipe. E o cara é um bruto. Pois é, então tem que tomar cuidado, enalteça sempre seus pontos fortes, mas com propriedade, que realmente fazem parte do seu dia a dia, que você consegue demonstrar isso de forma prática e que realmente é um ponto forte que você se destaque em relação aos seus colegas de trabalho, né? Ponto fraco, aqui exige um cuidado enorme. A gente tem que ser honesto, falar a verdade sempre, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Tente sempre expor o lado positivo, né, desse ponto fraco que você está colocando ali na hora da entrevista. Como assim? Por exemplo, você vai falar o seu ponto fraco e o que você está fazendo para mudar esse ponto fraco. Tá. O que você está fazendo de diferente para que você mude esse comportamento, para que você evolua, para que você se desenvolva, né? Então, tente sempre mostrar um lado positivo desse ponto fraco e traga soluções do que você tem feito para tentar melhorar esse ponto fraco, né? E, de novo, prepare aí 5, 6 pontos fracos de forma também programada, organizada, estruturada para E que vale a você dica consiga também. mostrar. Desculpa te cortar, Eric. Vale a dica também perguntar para outras pessoas do ponto fraco, assim como a gente fez com o ponto forte? Com certeza, peça feedback, né? Acho que as pessoas da nossa casa são as melhores pessoas que possam te dar um feedback honesto, né? Que convive com você, sabe realmente o seu ponto fraco, né? De repente, gestores anteriores, né? Para você se preparar, consulte um gestor anterior, né? Uma pessoa que você trabalhou um tempo atrás e que foi seu gestor, seu chefe. Liga para essa pessoa. Oi, pessoa, estou fazendo um processo aqui, né? Eu gostaria da sua ajuda. Você pode me ajudar com algumas dúvidas, alguns feedbacks?
Na época que a gente trabalhou junto, nas nossas conversas de feedback, você sempre me falou que eu tinha isso como ponto fraco. Tem mais algum ponto que você acha que seja relevante aqui como ponto fraco para eu poder melhorar, para eu poder evoluir, para eu poder trabalhar? Então sempre busque esses feedbacks, né? Isso é E maturidade, hein? com certeza, com certeza. Caramba, velho. Isso é Com maturidade. certeza. E também, nas conversas de feedback com o seu gestor, com o seu líder, chefe de departamento, esteja atento, né? Quando ele te falar alguma coisa, anote no caderno. Tem um caderno para você sempre anotar alguma informação relevante, né? Sobre o seu histórico pessoal, profissional ali, as suas conversas de feedback, de desenvolvimento. Então, isso é muito importante, né? Todo feedback que eu recebo, como eu trabalho numa grande empresa, ela fica registrada em um sistema. Então lá tem o meu ponto forte, meu ponto fraco, que eu Uhum, preciso trabalhar para desenvolver. Isso tem registrado. Então toda vez que eu preciso, eu vou lá e consulto para poder trabalhar essas oportunidades. uhum. Legal. Tem outras perguntas aqui que você mesmo colocou, né? Uhum. Por que você quer sair do emprego atual ou foi demitido? Qual o seu objetivo profissional? Como você lida com pressão em situações estressantes? Qual o emprego dos seus sonhos? Exato, exato. Esteja preparado para esse tipo de pergunta, né? Por exemplo, por que você foi demitido? Traga de forma prática aqui o que aconteceu, se foi uma redução no quadro da empresa, se foi uma extinção da vaga, se foi performance, mas tome cuidado, né, em relação a resultado, né? De repente, saiba colocar isso de uma forma positiva, que você não se adaptou ao modelo da empresa, você teve dificuldade na adaptação, né? Nunca fale mal do seu gestor, nunca fale mal da empresa, né? Você tem que sempre trazer a responsabilidade. A responsabilidade é nossa, é minha, Tá. né? Boa dica É isso, hein? minha responsabilidade. Se eu Uhum. tô com dificuldade, a responsabilidade é minha. Eu tenho que ser protagonista da minha própria história. Eu que tenho que buscar o conhecimento. Eu que tenho que buscar a me qualificar, a me adaptar, a aprender aquilo que foi me colocado como desafio, como meta, como trabalho. Então, a responsabilidade é minha. Eu fiz o papel que eu tinha que ter sido, que eu tinha que ter feito. Eu assumi essa responsabilidade. Então saiba se posicionar dessa forma também, né? Ah, eu estou trabalhando e estou buscando uma nova oportunidade. Deixe isso claro, estou buscando uma nova oportunidade para o crescimento, para um novo desafio, para uma nova função. Eu quero buscar algo eh, que me traga maiores benefícios, né, no meu desenvolvimento, na minha carreira. Enfim, saiba colocar isso de uma forma prática também, né, e todas as perguntas que foram colocadas aqui. Legal. Mais uma coisa que você colocou aí para preencher, para falar sobre esse assunto? Não, é isso, né? O material vai estar disponível para todos. Eu vou deixar também 3 links aqui que eu pesquisei, né? Que lá tem mais de 50. Tem um link aqui que tem mais de 50 perguntas que podem cair, né? Numa entrevista. Então, Ah, vale a dê dica, hein? uma Isso é legal. olhada, consultem, pesquisem, se preparem para esse momento, estejam preparados mesmo para essa entrevista, né? Tem uma situação que a gente precisa estar energizado, o corpo fala, né? A gente tem até um livro, O Corpo Fala, então você tem que demonstrar isso na sua voz, no seu A comportamento, na postura. postura. Imagina lá, você tá lá falando baixinho, com o ombro assim, né? Sem aquele entusiasmo, sem aquela motivação, né? Enfim, lógico que cada um tem um jeito, né? Mas é, essa postura, esse comportamento, essa energia, isso também transparece e é importante numa entrevista, né? Que a pessoa vai ver a sua energia, o seu tom de voz, a sua empolgação, a propriedade naquilo que você fala. Então é importante que você realmente esteja preparado. Acorde mais cedo, faça uma caminhada, faça um exercício para você poder movimentar o seu corpo, para que na hora da entrevista você esteja realmente preparado para esse momento. Estude antes, leia, prepare um conteúdo, faça um resumo, releia esse resumo, para na hora da entrevista realmente você se destacar e conseguir essa oportunidade que você tanto busca. Muito bom, Eric. Cara, muito obrigado pela sua participação nesse primeiro podcast da igreja. A gente quer trazer outros assuntos aqui também, tá? Mas eu fico muito feliz com outras pessoas também apresentando. Fico muito feliz de fazer parte do primeiro aí e fazer com você. É um Legal. grande amigo e um grande profissional.
exímio profissional. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe Amém. o povo de Deus, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe os nossos empregos, Amém. as nossas profissões, nossas habilidades, as nossas mãos, as nossas capacidades, o nosso intelecto seja preservado, que a nossa fé seja fortalecida, Amém. que a nossa família seja abençoada nos caminhos de Deus. E que esses assuntos aqui abordados contribuam para isso, para que o povo de Deus se fortaleça, ganhe conhecimento, atitude e viva neste mundo até um dia em que não estaremos mais aqui. Amém. E Amém. Ele virá nos buscar. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Contribua com esse podcast, com assuntos, dicas, e nos vemos na igreja. Você que não conhece, a Igreja Batista Monte Sião se reúne aqui na cidade de Ribeirão Preto, mas também temos reuniões online, tá? Então, nossos cultos estão sendo sempre transmitidos neste mesmo canal e que você seja edificado. Nosso pastor Reinaldo é o mentor dessa ideia aqui. Ele não está aqui hoje na frente das câmeras, mas ele também contribui com esse programa. Deus abençoe você. Valeu, pessoal da técnica aqui do Estúdio Sinência. E nos vemos na próxima. Obrigado. Abraço. Um abraço, boa sorte a todos aí, que Deus abençoe. Espero que tenha contribuído. Contem comigo, que Deus abençoe. E pensem, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Se você não conseguiu aquela oportunidade que você sempre sonhou, se prepare, né? Que Deus está te preparando para esse momento. Então, se preparem, usem essas dicas, pesquisem, estudem, que no momento certo essa porta vai se abrir, você vai estar preparado e em nome de Jesus você vai conseguir essa oportunidade e vai conseguir alcançar seus objetivos pessoais e profissionais, tá bom? Obrigado, que Deus abençoe e é isso. Valeu, Eriquito. Tamo junto, Jô. Monstro. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Valeu.